Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero aproveitar enquanto você está procurando o texto, não é? De dar a paz do Senhor de uma maneira muito especial para os nossos irmãos que estão em Portugal, né? Estados Unidos, na Noruega e demais lugares, né? Nós temos essa coisa tremenda e maravilhosa, né? Que é a internet. E a gente pode chegar no mundo inteiro, ao vivo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 6. Segura aí no texto, que a gente já nós iremos ler. Aleluia. Meus amados irmãos, nós temos dito que o culto da ceia do Senhor é algo muito especial na vida da igreja. Muito especial porque é o cumprimento de uma ordenança. Jesus deixou apenas duas ordenanças: o batismo nas águas e a ceia. O batismo que salva não é o batismo nas águas, mas é o batismo na morte e ressurreição de Cristo. Como assim, pastor? Quando nós entendemos que Jesus Cristo, quando nós cremos que Jesus Cristo é Senhor, único e suficiente Salvador, que o recebemos como Senhor e Salvador, então nós entendemos por fé, conforme a palavra nos ensina, que ali no Calvário, Ele estava levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Amém? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E ali no Calvário Deus fez do seu próprio Filho santo, puro, fez do seu Filho pecado, para que pudéssemos receber da verdadeira justiça e santidade que provém do trono de Deus. Ah, irmãos, não merecemos nada. Nada. Ninguém, em lugar algum, no mundo inteiro, todo mundo junto ou separadamente, ninguém pode fazer absolutamente nada para conquistar a salvação. A salvação foi conquistada por Cristo. E ali no Calvário, Ele não foi assassinado. Ele não morreu. O texto bíblico de Lucas diz que Ele bradou, significa que Ele gritou, que Ele falou em alta voz. Ele disse: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. E ali Ele expirou, Ele entregou o seu espírito. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. E o texto bíblico, com as palavras de Jesus lá em Apocalipse, declara que Ele ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. Poder, autoridade. Toda a hoste maligna em conjunto não conseguiu impedir que Jesus fizesse tudo aquilo que precisava ser feito. E Ele fez por mim e por você, por todo aquele que nele crê. Eu tenho dito aos irmãos, eu tenho repetido: Deus não está atrás de religiosos. Não, Deus não quer religiosos. Deus não está atrás de adoração. Não. Deus está atrás de adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é que Deus olha? O coração. O meu coração, somente eu e Deus conhecemos. O seu coração, somente você e Deus conhecem. O Deus eterno, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é transcendente, Ele é eterno, Ele não tem início, Ele não tem fim. Amém? Isso significa que amanhã Ele já está lá no amanhã esperando por nós, todos nós. Mas estar em Cristo não é um sinônimo de que teremos uma vida de facilidades. Não, irmãos, não. A Bíblia não diz que tem vida de facilidades, não, irmãos. A palavra de Deus nos diz que tudo é pela graça imensurável do Deus eterno. É pela graça que sois salvos por meio da fé, diz o texto bíblico. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Já pensaram se fosse resultado das boas obras? Cada um conquistaria. Aí quando a gente chegasse no céu, seria assim: Deus, cheguei. Olha, Deus, lutei muito, batalhei demais, fiz muitas boas obras, agora consegui. Então, louvado e exaltado seja o meu nome. Não é assim não. É pela graça de Deus. Graça imensurável de Deus. O Evangelho é para todos, mas os efeitos, os resultados da morte e ressurreição de Cristo
são para aqueles que creem, para aqueles que o recebem como Senhor único e suficiente Salvador. É por isso, irmãos, que o Senhor vê o coração. E quando a gente adora, a gente tem que adorar de todo o coração. Quando a gente louva, a gente tem que louvar de todo o coração. Nós somos falhos, somos pecadores, mas em Cristo Jesus, como novas criaturas, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Vou lá com as minhas perguntas, e você responde aí somente na sua mente e no seu coração. Como é que você está hoje? Como é que você está vivendo o dia de hoje? Esse é o dia que o Senhor nos deu. Esse dia jamais vai voltar. As oportunidades de hoje são as oportunidades de hoje. Como é que você está vivendo? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deus está falando para uma pessoa aqui. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Mas você precisa entender uma coisa. Deixa o Espírito Santo operar. Aceita o operar de Deus na sua vida. Ora e diz: Senhor, eu quero a tua vontade. Senhor, eu quero viver conforme os teus planos e propósitos. Senhor, tira o que precisa ser retirado. Coloca o que precisa ser colocado. Transforma o que precisa ser transformado. Aleluia. Esse Deus tremendo, maravilhoso. Esse Deus que nos deixou a ceia do Senhor como uma ordenança. Agora não mais a Páscoa, não mais o cordeiro pascal, não mais as ervas amargas, mas agora o pão e o vinho. E nós utilizamos o suco de uva, que é o que mais se aproxima com o vinho usado por Jesus e seus discípulos. Simbolismo, o pão simbolizando o corpo de Cristo, e o vinho simbolizando o seu sangue derramado no Calvário. Ah, meus amados irmãos, é maravilhoso estar na presença do Senhor. E o texto bíblico para a nossa breve meditação, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 35 a 40 e depois o 51. Eu avisarei quando passarmos para o 51. João capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Aleluia! Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? Sabe, irmãos, Jesus estava falando da sua origem. E a liderança religiosa estava certa que Jesus provinha da Galileia. Contudo, o mestre não citou a Galileia, nem Belém na Judeia. Ele não falava de José, mas a referência que vinha do céu. Seu pai era Deus e estava aqui com uma missão: fazer a vontade do seu pai, Deus. Então a ênfase tinha por objetivo não deixar nenhuma dúvida. Mas aí, diante de tudo isso, os religiosos da época acharam um absurdo. Esse cara é um herege. Esse camarada veio da Galileia. O pai dele é José, o carpinteiro. A mãe dele é Maria. E ele está dizendo agora que veio do céu. Isso comprova uma coisa: o estado espiritual da liderança religiosa daquela época. Eles conheciam a palavra. Eles conheciam as promessas do Senhor. Meus amados irmãos, não existe coisa pior do que alguém conhecer a palavra e se afastar da palavra de Deus. Aquele era o período da lei. Nós estamos vivendo agora no período da graça. E o período da graça começou justamente após a vinda de Cristo. Os últimos dias começaram na época de Cristo, no momento que Ele se entregou, no momento que Ele ressuscitou ao terceiro dia. O propósito do Senhor é que tenhamos uma vida de paz. O propósito do Senhor é que possamos viver conforme os seus princípios.
E o Senhor sabe exatamente até onde podemos ir. Lá no Salmo 103, o Senhor diz, através do salmista, que Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra de que somos pó. Então nós temos um Deus que não somente nos criou, mas nós temos um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Um Deus que sentiu sede, sentiu fome, sentiu cansaço. Mas Ele não estava aqui como Deus, Ele estava aqui como homem. Porque como Deus Ele não se cansa, Ele não tem fome, Ele não tem sede. Então Ele sabe quando a gente está estressado, aleluia. Ele sabe. Ele conhece a nossa estrutura. É interessante a gente lembrar que Ele não permite que venha sobre nós absolutamente mais nada além daquilo que nós conseguimos, que nós podemos suportar. Por quê? Porque Ele é a nossa força, irmãos, aleluia. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus, do Senhor que fez a terra, aleluia. Ele é o guarda de Israel, ele não dorme, ele não dormitará. Esse Deus presente, esse Deus que diz, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O escritor da carta aos Hebreus declara, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Segunda pergunta que eu faço para você: como é que está o seu estado espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? Pastor, tanta coisa tem acontecido no mundo. É verdade, o negócio não está fácil, mas nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas. O Deus que declara lá no livro do profeta Isaías, ele diz assim, agindo eu, quem impedirá? O Deus que abre porta onde não existe porta. O Deus que abre as portas que precisam ser abertas e fecha as portas que precisam ser fechadas. É esse Deus que é tremendo, maravilhoso. Esse Deus que não somente escuta, mas Ele age, Ele responde. Sabe qual tem sido o nosso problema? É que nós confundimos desejos com necessidades. Eu tenho falado isso nos últimos dias. Nós confundimos desejos com necessidades. Eu preciso disso, eu necessito disso. Será que você necessita mesmo? Será que é um desejo? E Deus conhece exatamente as nossas necessidades, porque Ele supre a cada uma delas. O que Ele diz na sua palavra? O meu justo viverá da fé. Meu justo viverá da fé. A única maneira da gente agradar a Deus é através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele nos ensina que precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é a santificação segundo o conceito do mundo, mas é a santificação segundo o conceito divino. E que santificação é essa segundo o conceito divino? Rejeitar tudo aquilo que o mundo diz que é normal, que é natural, mas que são coisas contrárias aos princípios bíblicos. Irmãos, não importa o tempo. O Senhor Jesus declara, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca. A palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Aleluia, aleluia. Aceitar a Cristo tem que ser de uma forma real, de uma forma verdadeira. Aceitar a Cristo significa verdadeiramente reconhecer que Ele é único e suficiente Salvador. É reconhecer verdadeiramente que nós temos um Deus que criou todas as coisas e tem o controle do universo. Aí tem gente que pensa, rapaz, está uma coisa tão terrível e tanta coisa ruim acontecendo. É como se alguns imaginam assim, Deus estivesse no canto da parede, sendo empurrado. Que é isso, velho? Não existe isso não. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele deu ao homem o direito de escolha. Nós temos o livre-arbítrio. E o Espírito Santo nos faz entender através da nossa consciência aquilo que estamos fazendo, se é certo ou se não é certo. Mas a decisão é de cada um. Meu irmão, minha irmã, como é que você tem vivido? Como estamos vivendo os últimos dias? Na presença do Senhor? Confiando nele? Ou você tem aceito a Cristo somente de maneira parcial? Igreja amada do Senhor, o Senhor não recebe nada de nós, se não estivermos oferecendo de todo o nosso coração.
Eu tenho dito aos irmãos que o evangelho ele tem que impactar. Se o evangelho não impactar, se o evangelho não incomodar, tem alguma coisa errada. Mas nós encontramos em Cristo a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode nos dar. Nós encontramos em Cristo a verdadeira segurança, segurança que o mundo não pode dar. Ah, irmãos, o nosso corpo é mortal, mas a nossa essência é espiritual. E para cada pessoa o Senhor dá um espírito novo. Eu vou dizer o que eu falei hoje de manhã, um espírito zerado. Não é como um pneu recachotado, não é um pneu zerado. É zero. Começa a vida aqui. Nós somos imortais e nunca terá fim. Deus é eterno. Ele não tem início, ele não tem fim. Nós somos imortais. Nós temos um início, mas não temos fim. O nosso corpo é mortal, é temporal. Jesus diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, e após a morte segue-se o juízo. O que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? É crer em Jesus Cristo. É recebê-lo como Senhor, único e suficiente Salvador. Aí as pessoas dizem assim, mas eu creio. Ah, que legal que você crê. Joia, bacana. Como é que você está vivendo? Está sendo fiel no seu casamento? Está sendo fiel nos seus negócios? Quais são as palavras que você tem alimentado? Quais os pensamentos que você tem guardado? A palavra de Deus nos diz assim, acima de tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então nós podemos fazer uma limpeza, dizendo assim, não, eu só quero guardar aquilo que for do Senhor. Aquilo que não é do Senhor, eu quero não. Mas por favor, não esqueça de uma coisa, não somos perfeitos. E nós geralmente buscamos a perfeição nos outros. É crente, olha, é crente. Eita, é pastor. Olha lá, o miserável avançou o sinal. Irmãos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Está lá em Malaquias 3,18. E todos verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A palavra de crente tem que ser sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. É sim, é sim. É não, é não. Nós temos que estar firmados em Cristo. E Jesus Cristo, Ele declara, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão da vida não é constituído de trigo, mas tem a sua constituição divina. É o próprio Jesus Cristo. O único pão como alimento que sacia a fome espiritual eternamente. Somente em Cristo nós recebemos a salvação e passamos a pertencer a Deus como seus filhos. Amada igreja do Senhor, lá em 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. E o convencimento, quem é que faz? O convencimento são os pastores da igreja que fazem. Eita, não são os diáconos que fazem. Ei, Jesus, é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí o povo lá fora não entende. O cara que só vivia dando trabalho, o cara que só vivia dando prejuízo, o cara que só vivia fazendo bagunça aí, de repente ele aparece trocado de roupa, dia de ceia, paletó, gravata, Bíblia na mão. Aí passa andando, a pessoa passa e diz: a paz do Senhor. Até a voz do cara mudou. Ah, foi o pastor lá que fez uma lavagem cerebral no cara. Ô Senhor, se a gente tivesse esse poder, glória a Deus, que não temos. Porque aquele que é perfeito é o que faz, aleluia. Aquele que é perfeito é o que faz, glória a Deus.
Aquele que é perfeito é aquele que dá vida. Aquele que é perfeito é aquele que nos sustenta, é aquele que nos consola, é aquele que nos conforta, é aquele que nos capacita, é aquele que nos faz perceber que nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo. Aleluia! Eita Deus tremendo, aleluia, 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 aleluia. Sabe, amados irmãos, isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Agora, sabe o que é tremendo e maravilhoso? O Deus que tem todo poder, o Deus que mediu o universo a palmos, que mediu as águas, que pesou as águas nas conchas da sua mão, Ele habita naquele que declara Jesus Cristo como o Senhor, o único e suficiente Salvador. Brincadeira isso, meu Deus do céu. A palavra de Deus diz isso, que Ele habita. Ele habita significa que Ele veio para ficar. Ele não veio como hóspede, mas Ele veio para ficar. É por isso que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha só. Então Ele não invade, Ele não força. Escuta uma coisa: Deus não aceita nada que for obrigatório. Eu tenho que orar de joelhos. Ore de joelhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é o mais importante? Não é orar de joelhos, é orar de joelhos no coração. Como é que está o nosso coração? Está dirigindo, irmão? Não fecha os olhos, olho aberto, mas celebrando ao Senhor. Se me encontrar na rua falando sozinho, está celebrando ao Senhor. Não é resultado dos cabelos brancos, não. Está celebrando ao Senhor. Aleluia. Está glorificando e exaltando ao Deus eterno. Eu estou lá dirigindo. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Senhor, me dá força. Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Senhor, me capacita, Senhor. Oh, Senhor, abençoa, em nome de Jesus. Aí a gente vê nossos irmãos, muitos dos nossos irmãos, nos sinais, pedindo alguma coisa. Irmãos, que coisa constrangedora quando abre assim, o cara diz: eu tenho fome. Eu entendo que o evangelho não pode ser só palavra. Aí Damares me ensinou. Ela leva no carro algumas coisas. Ela leva, quando para que alguma coisa, ela pega um feijão, pega um arroz, ela pega alguma coisa e dá. O Senhor diz que é para amar. Amar o próximo como a si mesmo. Em todos os cultos a gente ora aqui, eu levanto minhas mãos e digo: Senhor, em nome de Jesus, salva o Brasil. Queremos viver numa nação livre. Eu quero uma nação livre para os meus filhos e os meus netos. E para mim também, que ainda vou viver muito. Amém. Aleluia. Deus não fará aquilo que a gente tem que fazer. Você está sentado junto da sua esposa. Faz uma coisa. Olha para ela e diz que ama. Vai. Estou olhando daqui. Vai lá, bora. Diga que ama. Agora, irmã, fala para o seu marido que você ama. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma coisa, está separado? Levante e vai lá junto dele, junto dela. Vamos fazer isso rapidinho. Rapidinho, vai lá, bora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fiel e poderoso. Aleluia. Sabe por que isso vale? Porque é feito de coração. Deixa eu correr aqui, que o meu tempo... Eu sou baptista ainda. Glória. Aleluia. Jesus. Jesus amado. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. E esse alimento é espiritual. E nós o recebemos por fé. Faz o seguinte, irmão, irmã. Está solteiro? Deixa eu parar aqui. Eu falei aquilo que Deus está mandando. Coloca a mão no coração. Está sozinho, sozinha. Coloca a mão no coração. Senhor, em nome de Jesus, eu levanto minhas mãos e abençoo cada uma dessas vidas que estão sozinhas, Pai. Aquele ou aquela que o Senhor preparou, Pai, que elas possam receber, Pai. Em nome de Jesus, renova o ânimo, a alegria, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diz: aleluia, glória a Deus.
O agir divino, equipe de louvor, o agir do Senhor é poderoso. É poderoso para transformar de maneira radical a vida daqueles que se alimentam deles. O pão vivo que desceu do céu é o único alimento que concede vida abundante na terra e eterna nos céus. Aleluia. Jesus Cristo entregou a sua própria vida por cada vida humana. Mas escute uma coisa que é bíblica, que eu vou falar para você. Deixa eu fazer uma coisa que eu tenho feito. Desde que eu ouvi isso aqui não foi invenção minha. Eu esqueço o nome do pastor. Ele não está mais na terra, ele está com o Senhor. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio chateado. Quando ele disse assim: esse livro aqui nunca foi um livro religioso. Eu estou dizendo, fazendo minhas as palavras dele. Esse livro nunca foi um livro religioso. Esse livro aqui jamais será um livro religioso. A Bíblia Sagrada não é e jamais será um livro religioso. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E esse livro que a palavra de Deus diz que somente os efeitos do sacrifício e ressurreição de Cristo somente tem seus resultados na vida daqueles que o recebem como Senhor, único e suficiente Salvador. Aí eu cheguei em determinado lugar e a pessoa falou e disse assim: os crentes não têm padroeiro não. Padroeiro é o quê? Né? O protetor é. Quem disse a você que a gente não tem padroeiro? Você não conhece o padroeiro dos crentes? É Jesus Cristo. É o Filho do Deus vivo. É aquele que está sentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, e intercede por nós. Aleluia. O pão vivo que desceu do céu é Cristo. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar o teu coração. Começa a sorrir a partir aqui de dentro. A partir aqui de dentro, sorrir. Quando você sorri, você fica mais jovem. Você fica mais bonita, mais bonito. Aleluia. Nós que já estamos em Cristo, nós temos um compromisso. O compromisso de perseverar na fé, compromisso de perseverar na palavra, compromisso de mortificar o velho homem em todo o tempo. Eu encerro dizendo que o propósito divino é que tenhamos uma vida de abundância na terra, vida feliz. Eu tenho dito para você, eu não sei nem quantas vezes eu já disse. Olha, a grande dificuldade da pessoa ficar muito tempo na igreja, e eu já vou fazer 28 anos como pastor dessa igreja, é que a gente tem hora que a gente está repetindo mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Valorize aquilo que Deus tem dado para você. Tá? Valorize. Valorize. Essa semana eu estava dizendo que quando eu olhei para a Damares, eu não conhecia. Aquela garota linda de 18 anos de idade, eu não conhecia, nunca tinha visto. Eu olhei e disse: vou casar com aquela menina. Foi assim, lá em Paripueira. Faz pouco tempo. 22 de fevereiro de 1971. Tem gente aqui que nem sonhava em nascer. Agora no dia 10 de julho vamos completar 46 anos de casamento. E eu digo para você, se voltasse atrás, eu faria tudo de novo. Eu digo para ela, eu casaria de novo com você. Eu tenho certeza que você também faria a mesma coisa. Ela olha para mim e sorri. Glória a Deus. Irmãos, o pão vivo que desceu do céu, Ele abençoa a vida da gente individualmente. Mas Ele nunca nos abençoará somente individualmente. Ele abençoa a pessoa e abençoa a família. Que você possa permanecer em Cristo, que você possa se voltar para Ele, que você possa render o seu coração e dizer verdadeiramente: eu quero viver tudo aquilo que Deus planejou para mim. Deus planejou uma vida para você, planejou. Você é obra de Deus, cada pessoa é uma obra-prima de Deus. Pastor, eu sou obra-prima de Deus, mas eu não gosto dos meus olhos. Bota uma lente colorida. Mas eu não gosto do meu nariz. Faz uma cirurgia plástica. Mas faz uma coisa: mantenha o teu olhar fixo em Cristo e fala para Ele que o ama, que depende dEle e que verdadeiramente quer viver para o louvor da sua glória. Amém? Vamos ficar de pé, equipe de louvor.